Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos tratar a respeito de diversos temas interessantíssimos. O primeiro deles é a Biblioteca do Tibete. Nós estamos trazendo estas informações, tentando revelar um pouco desse passado escondido até aquilo que nós conseguimos alcançar, para que as pessoas tentem entender um pouco daquilo que a história humana realmente foi e não aquilo que nos é contado atualmente. É muito visível que fatos de um passado recente, de 1 ano, 2 ou 3 atrás, já são reescritos pelos vencedores, né? Imagine aquilo que aconteceu há 1000, 2000, 5000 anos atrás. A história que nós conhecemos é a história oficial, mas o que realmente aconteceu no passado? A Biblioteca do Tibete, ela tem muita dessa informação que nós, infelizmente, ainda não temos acesso, talvez nunca teremos. Essa biblioteca, dizem eles, possui informações de 10.000 anos de história humana. Eu não acredito nessa data tão extensa, mas em pelo menos 1000 anos, ou exagerando um pouco, talvez até 5.000 anos, é possível até se acreditar que haveria uma pequena possibilidade de existir algo preservado. Mas eu acho que 5.000 anos já seria também um exagero. De qualquer forma, você obter 1000 anos de história é algo realmente surpreendente. Infelizmente também, apesar de termos toda essa disponibilidade à mão, apenas 5% disto aqui tudo já foi traduzido, porque são milhares os livros que comportam essas informações. Vamos ver aqui algumas outras coisas, vocês vão entender. A antiga Biblioteca do Tibete contém 84.000 manuscritos, incluindo supostos 10.000 anos de história humana. Essa data é pura especulação. Eu sempre digo para vocês aqui, para quem já acompanha e está inscrito há mais tempo no canal Revelar, que essas datas, quando começam a ficar longínquas demais, a maioria delas é especulação. Não acredito na data, mas ao final de contas é o que se diz oficialmente. Com 60 metros de comprimento e 10 metros de altura, apenas cerca de 5% dos manuscritos da biblioteca foram traduzidos. Aqui nós podemos ver o porquê é que esses livros, entre aspas, estão preservados. Porque, na verdade, eles estão entalhados. Então, você imagine que o Tibete é um lugar de pouca oxigenação, é um lugar extremamente alto, um dos lugares, ou o lugar mais alto da Terra, e ele tem uma temperatura bastante baixa, então são condições ideais para a preservação de algo assim. Inclusive fora também do alcance da maioria das pessoas, de muitos curiosos, caso contrário, talvez isso também já teria se perdido. Agora veja só, o que tudo está escondido aqui? Se vocês buscarem um material bastante antigo que todos vocês têm acesso e que a maioria das pessoas inclusive tem em suas casas, mas embora goste de entender o que foi a história humana, embora goste de entender o passado, acaba desprezando esse precioso material. Então, uma das pouquíssimas escrituras antigas que as pessoas têm em mãos se chama, atualmente, comumente conhecida como Bíblia, Então, essas escrituras contam de eventos do passado, muitos deles mal compreendidos ainda até hoje, porque muitas vezes as pessoas acabam baseando seu conhecimento exclusivamente nas escrituras sagradas judaicas e cristãs. Não que isso não deva ser feito, deve ser feito, o estudo dessas escrituras, mas existem algumas pequenas, não diria lacunas, mas formas de você complementar esse conhecimento buscando informações em coisas como esta que nós temos no Tibete. Aquilo que foi traduzido já ajuda. Como, por exemplo, entender quem eram as criaturas que nas escrituras eram chamadas de vigilantes, os caídos, os anjos, etc. Muitas coisas podem ser explicadas aqui, mas é claro que em tempos como os que nós estamos vivendo, esse tipo de informação não é interessante que chegue a você. Então a maioria das pessoas fica entretida com os afazeres do dia a dia, com a intensidade dos trabalhos, com a grande quantidade de problemas para resolver, tributos para pagar, boletos, ou entretenimento em si. Aqueles que sobram dinheiro e sobraria tempo para estudar acabam se entretendo com banalidades, os Big Brothers da vida, viagens, etc. Não que isso não seja importante também para a saúde mental das pessoas, mas a saúde, além do físico e do lazer, ela vem
no conhecimento, né? A saúde mental, porque você sabe o mundo em que você está vivendo. E um exemplo daquilo que certamente se encontraria nos 95% restantes desses manuscritos, já que algo você já encontra nos 5%, é aquilo que foi encontrado agora em Yakutia, na Rússia, em uma mina de carvão. Eu não sei se vocês sabem, Yakutia, que eu baixei o mapa apenas para localizar vocês, é uma região que está no permafrost, uma região bastante gelada da Rússia. Então lá também se encontra material muito antigo, milenar, né? E no final da semana passada, não sei se vocês chegaram a ter acesso a isso, eu acredito que pessoas que estão acompanhando aqui esse canal acabam tendo contatos com outras pessoas que também acompanham e talvez esbarraram com esse vídeo aí porque ele circulou o mundo. Qual é o vídeo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo aqui mostrando uma espécie de anjo, né, que foi desenterrado de uma mina de carvão nesta região de Yakutia. Vou tirar o volume aqui para que vocês vejam. Então, ele estava enterrado a vários metros de profundidade. Nitidamente é a imagem esculpida, né, de um anjo com escudo e tal. Está parcialmente aí embranquecido, é uma região bastante gelada. Depois nós vamos ver mais algumas imagens. Essas esculturas, elas têm aparecido com cada vez mais intensidade. O ser humano ele está buscando, desenterrando muitas coisas. Nós temos visto muita descoberta na região da Turquia, o pessoal, os mineiros, né, de carvão aí tirando fotos com a estátua que eles descobriram, né? Nós temos descoberto muitas dessas coisas na região da Turquia, na Grécia, na antiga Roma, a China, né, tem muita coisa enterrada. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa pobreza é tão grande que as pessoas elas não têm condições de fazer esse tipo de busca, né, de escavação. Aqui também tem muita coisa enterrada e muita coisa enterrada a poucos metros de profundidade. Eu tenho coisas, eu nem gosto de falar porque nós vivemos num país que ainda impera a ignorância, né, mas nós temos também muitas pirâmides por aqui, é visível isso. Mas não há recursos nem para erguer casas para as pessoas, quem dirá escavar esses artefatos antigos. Mas enfim, isso aqui então foi encontrado lá em Yakutia. Um grupo de trabalhadores mineiros, né, encontrou isso aqui numa mina de carvão e acabou desenterrando, né? O que poderia ser? É evidente, é um retrato, né, que os antepassados faziam aí dos caídos, né? Que é a região, só para vocês terem uma ideia da temperatura de lá, da região de Yakutia. Isso aqui é uma foto de quando as aulas foram suspensas porque as temperaturas chegaram a menos 67 graus Celsius. Vocês sabem que com 0 graus a água já congela. Agora você imagine o que é menos 67 graus Celsius. Os cílios da menina aqui chegaram a ter formações de gelo no entorno, aqui as sobrancelhas, tudo. Aqui é uma criança lá da região, né? Uma criança muito bonita e muito linda. É uma região mesmo fantástica. O mundo é fantástico, o ser humano também, né? Infelizmente nós estamos caminhando aí para um rumo que não deveria. Mas não é esse o objetivo do vídeo. Vamos adiante aqui. Essa aqui é mais uma prova, pessoal, de que existe uma história muito antiga. Essas moedas aqui foram cunhadas por lojas maçônicas, talvez como uma lembrança para novos membros da fraternidade, ou talvez para um evento festivo, significativo, não sei. Nós vemos aqui os louros, que são comuns, inclusive, até hoje, nas moedas, principalmente das repúblicas, né? As datas das moedas, vocês estão vendo aqui, ano 5.834, 5.789, 5.779, 5.825, 5.775, então são séculos aí que separam uma moeda da outra, mas não correspondente ao nosso ano comum, né, o ano de 2023. Elas não correspondem à cronologia usual que nós temos, porque a contagem dos anos, como conhecemos, é um tema cristão, contado a partir do nascimento de Jesus. São poucos os grupos que têm conhecimento e preservam a continuidade da história por mais de 5.000 anos. Então, portanto, são poucos os grupos que possuem informações realmente verdadeiras a respeito de como a história humana se desenvolveu e o que houve antes do reinício da história
e, portanto, são poucas as pessoas que estão se preparando para aquilo que vem aí como um novo reinício da história. E não tem nada a ver com aquilo que nós vemos lá em Davos, não tem nada a ver, é um reinício totalmente diferente. É aquilo que também está descrito nas Escrituras Sagradas, uma delas, inclusive, exclusivamente cristã, que é o livro das Revelações. Aliás, algo que nós gostamos de fazer aqui, revelar, né, como o livro das Revelações, claro, guardada a nossa devida proporção. Né? Então, enquanto alguns grupos conseguem preservar a história aí por mais de 5.000 anos, a maioria de nós não sabe nem sequer o nome do próprio tataravô. Então, como é que as pessoas que às vezes não sabem nem o nome do próprio bisavô, do avô, como é que elas vão saber a história de 1.000 anos atrás, de 100 anos atrás? O que aconteceu de verdade? Elas não sabem, elas sabem aquilo que está escrito em um livro. E nós sabemos que a história ela é escrita por vencedores, isso é óbvio, né? Então, nós vemos aí na política aquilo que aconteceu há 1 ou 2 anos atrás, já estão dizendo que não aconteceu, que o que aconteceu foi totalmente o contrário. Criam-se narrativas, e se essa narrativa é vitoriosa, se as pessoas permanecem vitoriosas por tempo o suficiente, ela acaba indo para o livro e se tornando história oficial, embora muitas vezes não seja verdadeira. Isso acontece principalmente com histórias aí de 1.000 anos atrás. Isso aí é inimaginável, né, o que foi escondido de nós. Um pouco disso nós conseguimos, através das Escrituras Sagradas, né, desvencilhar dessa prisão smithsoniana do pensamento e do conhecimento. Um pouco daquilo que é possível nós vamos revelando aqui, o restante a gente deixa lá para a comunidade fechada. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.